Eu convidar você a abrir a sua Bíblia em Filipenses capítulo 3, versículo 13. Hoje nós vamos falar um pouquinho, aleluia, a respeito de como nós podemos crescer espiritualmente. Amém? Você está animado para ouvir sobre isso? Porque nós sabemos, é natural que nós sabemos como se crescer fisicamente, né? Ou seja, nós comemos, nós bebemos, nós nos exercitamos, alguns, né? E nós nos desenvolvemos fisicamente, mas nós sabemos que nós somos espírito. Amém? Temos uma alma e habitamos num corpo. Então nós devemos entender que nós devemos crescer não somente fisicamente, mas principalmente espiritualmente, que é a nossa verdadeira natureza agora. Amém? Então, Filipenses capítulo 3, aleluia. Hoje nós vamos falar sobre isso, como alguns passos, né, para que nós venhamos crescer em nossa vida espiritual. Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14 diz: Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esqueço-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? A primeira coisa, queridos, que nós devemos, um primeiro passo, a primeira dica, o primeiro ensinamento aí da palavra dessa noite, a respeito de como nós podemos crescer espiritualmente, é nós entendermos que um dia nós fomos alcançados pelo Senhor. Um dia, quando nós nascemos de novo, nós passamos a ser transportados de um império de trevas para o reino de Deus. Logo, eu entendo, queridos, que eu não estou mais naquele lugar, eu devo então viver em novidade de vida. Amém? Sabe, queridos, Jesus veio, entregou a sua vida, morreu por nós para nos transportar, nos tirar daquele lugar. Aquele lugar de escravidão, aquele lugar em que nós nos encontrávamos, em que nós éramos escravos do pecado, escravos do medo, escravos do diabo, éramos obrigados a pecar, ou seja, nós não tínhamos escolha não, o nosso Senhor era o diabo. Ai, pastor, mas eu não pensava assim, não. Talvez você não sabia disso, mas agora você está sabendo. Porque não tem como servir a dois senhores, ou você ama um ou odeia o outro, né? Ou se você não serve a Deus, logo você vai servir ao outro. Mas um dia nós fomos alcançados. E sabe, queridos, uma vez que nós fomos alcançados daquele lugar, nós devemos agora direcionar o nosso alvo, o nosso foco, aonde nós estamos agora, para Cristo. Eu não tenho mais como caminhar, irmãos, andar para frente, avançar mesmo com velocidade, sem tropeçar, sem cair, se eu ficar olhando para trás. Né? Eu vou correr para o alvo, ficar olhando para trás, daqui a pouco vai dar com a cara no poste, vai se esborrachar todo, vai se quebrar, vai se dar mal. Né? Mas não, queridos, você deve olhar para frente. Não importa o teu passado, não importa o que você praticou no passado, não importa o que você viveu no passado, de uma coisa eu sei, se você entregou a sua vida para Jesus, o teu passado foi apagado, irmãos, foi riscado. Ai, mas como assim? É verdade, queridos. O apóstolo Paulo está falando assim: irmãos, quanto a mim, eu não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esqueço-me das coisas que para trás ficam e avanço para as que diante de mim estão. Ele está falando aqui a respeito da vocação, da perfeição, da maturidade em Deus, do crescimento espiritual. Ele diz assim: eu estou ainda em processo de aperfeiçoamento, de amadurecimento. Mas uma coisa eu vou dizer para você: eu esqueço das coisas que ficaram para trás. Eu esqueço que um dia eu assassinei, eu contribuí para matar os cristãos. Eu vivi num pecado mesmo, eu era fariseu, eu era aquele que, eu era até muito bom religioso, mas esquecia dos mais importantes da lei. Eu estou agora parafraseando o que o apóstolo Paulo estava dizendo, amém, queridos? Você entende? Não está escrito aqui. Mas eu estou parafraseando, irmãos, porque ele falou assim: olha, eu esqueço das coisas que para trás ficam. Irmãos, e quando
como nós sabemos que o apóstolo Paulo que está falando, nós sabemos o que ficou para trás dele. Ele era fariseu, ele perseguia os cristãos, ele queria matar os cristãos, aprisionar os cristãos. Mas se ele ficasse, queridos, olhando para frente, agora ele foi resgatado pelo Senhor. Em vez de ele de avançar e viver esta palavra, ele ficasse olhando para trás, se martirizando, né? Eu não valho nada mesmo, né? Eu não sei se Deus tem alguma coisa na minha vida, porque eu fiz tanta coisa errada, eu fiz tanta coisa errada, eu cometi tantos erros. Mas ele falou assim, eu esqueço das coisas que para trás ficam, porque a partir de agora eu sou uma nova natureza, eu sou uma nova criação. Amém? Aleluia. Aí ele diz, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A primeira coisa, queridos, você deve esquecer do teu passado. Mas como é que eu vou esquecer? Não, pode ficar tranquilo que eu não vou fazer aqui a oração da amnésia, não. Não existe isso aqui, amém, queridos? Essa expressão esquecer-me do passado, o apóstolo Paulo não está falando que ele não lembrava mais no sentido literal, assim, olha, agora eu esqueci que eu era fariseu, eu esqueci que eu persegui os cristãos, apagou da minha mente, eu não sei de nada mais, eu estou assim, não, quem eu sou? Quem eu sou? Onde eu estou? Não é isso, queridos, amém? Quando ele fala esquecendo-me das coisas que para trás ficam, ele estava falando assim, nada do passado me afeta mais, nada do passado pode me parar mais, nada do passado vai poder trazer condenação para mim, porque hoje eu sei quem eu sou. No entanto, que o mesmo apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 8, ele diz que aquele que está em Cristo, ou seja, aleluia, quando você está em Cristo, queridos, nenhuma condenação há. Amém? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Porque é uma nova lei agora. A lei do Espírito de vida é que rege você. Você não pode, não é mais a lei do pecado e da morte que domina você. Aleluia. Amém? Primeira coisa, esquecer. Mas eu quero que você abra lá. Mas como é que eu vou esquecer? Vamos lá, queridos. Eu vou te dar um grande incentivo na palavra para você esquecer do teu passado. Amém? Isaías capítulo 43, verso 25, abra lá comigo. Quantos trouxeram Bíblias aí? Levante a sua Bíblia assim. Aleluia. Isso, se a sua Bíblia estiver no celular, pode levantar o celular. Na igreja só é permitido usar o celular para ler a Bíblia, não é? Assim, no momento do culto, amém? Ou o tablet, né? Amém? Então, levanta a sua Bíblia, isso, levanta e diga assim, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Aleluia, aleluia, aleluia. Isaías capítulo 43, verso 25, você achou? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga, espera um pouquinho, pastor. Isaías 43, 25, diz assim, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Queridos, Deus está falando aqui, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim. Irmãos, tem muitos ensinamentos aqui, queridos. Por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. Deus também, queridos, a Bíblia diz que Deus, ele é onisciente, ele sabe todas as coisas em todos os tempos. E, queridos, que como pode? Deus falou assim, dos teus pecados eu não me lembro. Não que ele não pudesse saber do teu passado ou dos teus pecados, mas aquilo que ficou lá para trás, os teus pecados, aquilo que você cometeu, não era mais suficiente para atingir Deus. Deus esqueceu, Deus apagou. Amém? E é interessante, irmãos, que Deus fala assim, por amor de mim mesmo. Sabe, queridos, o benefício do perdão é para você próprio. Ele falou assim, sou eu que apago as tuas transgressões por amor a mim mesmo. Ou seja, quando você perdoa, você está se amando, viu? Amém? É por amor de mim, eu me amo tanto que eu apago, eu perdoo, não vai mais afetar, não vai mais interferir, não vai mais trazer nenhum tipo de prejuízo. Amém? Então ele diz, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim,
e dos teus pecados eu não me lembro mais. Deus não sofre de amnésia. Aleluia. Glória a Deus por isso, né? Mas Deus não faz questão de trazer à tona o teu passado para jogar na tua cara. Mas sabe, queridos, muitas vezes a pessoa, ela quer ficar lembrando, né? Quer ficar trazendo, não se perdoa, se consome. Você precisa crescer na palavra para entender que Deus enviou Jesus para justificar você. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então, se Deus fez questão de não lembrar, se Deus fez questão de apagar, então, queridos, não seja você que vá lembrar, né? Amém? Ele diz assim, aí tem a palavra diz assim, ó, que os pecados foram lançados no mar do esquecimento. Tem muita gente indo lá pescar de volta os pecados, né? Se foi lançado lá, não deixa lá, queridos. Amém? Faça como o apóstolo Paulo está falando aqui. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Eu prossigo para o alvo. Amém? Não corra olhando para trás, querido. Corra olhando para frente. Aleluia. Amém? Primeira coisa, você tem que esquecer o teu passado, o que aconteceu no passado, aleluia, e avançar para o alvo no caminho da palavra, nos conselhos do Senhor. Não permita com que o teu passado venha impedir você de correr a carreira. Amém? Lá em 2 Coríntios 5,17 também fala isso, né? Amém? Quantos lembram aqui o que diz lá? Amém? Em 2 Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo é uma nova criação. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. As coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. Passou, querido, passou, avança, vira a página, muda o capítulo, avança. Oh, aleluia. Eis que tudo se fez novo. Oh, aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos? Bom demais saber isso, né? Agora lá em Hebreus, lá. Abra comigo em Hebreus, capítulo 8, verso 12. Aleluia. Hebreus, capítulo 8, verso 12. Hebreus está lá mais para o final, né? Aleluia. Hebreus 8, 12. Diz assim, queridos. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos teus pecados jamais me lembrarei. Está escrito aí na sua Bíblia? Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Queridos, Deus fala a verdade, Deus fala sério, né? Às vezes tem pessoas que às vezes acham que Deus está brincando com as coisas, né? Amém? Apesar de que Deus é um pai bom, né? E ele tem bom humor, viu? Nosso pai é bem humorado. Amém, queridos? Mas ele fala sério, e falar sério não é você ficar assim de cara feia, assim, né? Tipo, franze, né? Cara, fica ali. Não, falar sério, irmãos, é falar a verdade, é ser firme, é ser verdadeiro, amém? Ser sério é isso, ser comprometido. Então Deus fala assim, a palavra de Deus diz, jamais me lembrarei, aleluia. Queridos, se Deus ele age assim, quem sou eu e você, né? E sabe, queridos, muitas vezes, além de nós, a própria pessoa, nós mesmos, muitas vezes queremos lembrar o passado, às vezes, além de nós estarmos se prejudicando, às vezes eu faço questão de lembrar o pecado da vida do irmão também. Né? Ou seja, eu faço questão, o quê? Aquela pessoa ali? O quê? O Claudir? Ih, rapaz, o Claudio eu conheci lá, né? Eu conheci quando era pequeno lá em Barbacena, né? O Claudio eu conheci, esse aí na igreja, né? Esse aí eu conheci, esse aí não. E sabe, às vezes tem pessoas que falam assim, outras às vezes até dentro da igreja, né? Quem é o Rude? Quem é esse camarada para querer dizer, não, querendo jogar, lá atrás lá eu fazia isso, fazia aquilo, passado. Se nem Deus faz questão de lembrar, queridos, não é eu e você que vamos ser instrumento do diabo para lembrar do passado de alguém. Se essa pessoa entrou pelo caminho, nasceu de novo, se converteu, né?
Amém? Ou seja, houve uma conversão, uma mudança de direção. Então, queridos, se Deus esqueceu, não é você que tem que lembrar, não. Não seja instrumento do diabo, porque é o diabo que significa acusador. Um dos significados da palavra Satanás é acusador. Então, se é uma pessoa que fica acusando, então logo é uma pessoa que está servindo às vontades do diabo. E Deus não é assim. Amém? Então esqueça. Primeira coisa, esquecer. Eu vou adiantar aqui, eu tinha mais referências sobre esquecer, mas vou adiantar, amém? Outra coisa, abra comigo lá em Efésios capítulo 4, verso 32. Outra coisa, queridos, que nós precisamos aprender para crescermos espiritualmente, termos a nossa vida espiritual fortalecida na palavra, para realmente desfrutarmos das grandezas, da misericórdia, da riqueza em Cristo Jesus. Aleluia, fala assim, é perdoar. Assim, eu devo perdoar. Nós só podemos crescer espiritualmente se nós passarmos por esse caminho, queridos, o caminho do perdão. E sabe, Deus foi o primeiro a dar o exemplo. Ele perdoa a tal ponto de enviar Jesus para morrer por nós. Jesus perdoa até a tal ponto de morrer por nós. Amém? E o Espírito Santo perdoa até a tal ponto de que ele permanece morando dentro de nós, mesmo você muitas vezes errando e pecando. Mas muitas vezes nós temos, às vezes, dificuldade de perdoar as pessoas, perdoar alguém, ou até mesmo se perdoar. Mas se não houver cura, ou se não houver um crescimento nessa área, não tem como crescer espiritualmente. Então nós precisamos perdoar, amém? Eu falei Efésios 4, 22, que diz assim, é 32, né? Ainda bem que vocês, estão ligados aí. Efésios 4, 32 diz, antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Amém. Sede uns para com os outros. Tem muita gente que está querendo receber o perdão, mas ele é o último a querer perdoar. E o perdão, queridos, é a chave. O perdão é assim mesmo. O perdão, inclusive, foi ensinado por Jesus na oração do Pai Nosso. Tem muita gente aí levantando a pompa para fazer a oração do Pai Nosso, muitas vezes, mas não medita nas palavras dessa oração. E aí, uma das partes da oração diz, perdoa os meus pecados, ou os nossos pecados, assim como eu tenho perdoado aqueles que me têm ofendido. Ou seja, se Deus tiver que usar o parâmetro da sua prática de perdão para te perdoar, você é perdoado ou você não é perdoado? Se o parâmetro desta oração do Pai Nosso for usado para você receber perdão, você tem sido perdoado ou você tem sido reprovado diante de Deus? Perdoa, Senhor, perdoa. Perdoa os meus pecados, assim como, irmãos, é igualmente. Ou seja, assim como eu tenho perdoado. E aí, queridos, nós somos chamados para ter uma vida de perdão. Nós queremos o perdão de Deus, queremos o perdão do nosso irmão, queremos o perdão do nosso cônjuge, queremos o perdão do pastor, da igreja, do vizinho, de todo mundo. Mas quando alguma coisa vem contra mim, me ofende, ou talvez assim, me afronta muitas vezes, eu não quero perdoar. Talvez a sua carne não queira, mas você não foi chamado para ser carnal, você foi chamado para ser espiritual. Amém? E se eu quero crescer espiritualmente, eu devo frutificar no espírito e não na carne? Mas a carne, eu sou assim, não. Não, queridos, pisou no meu calo, como diz, o ditado, pisou no meu calo. Que negócio é esse, queridos? Você não é mais a velha criatura. Amém? Tem esse negócio, não pisou no meu calo, não. Você não tem que ficar chorando, me engano, não por causa de um calo, não, querido. Você tem que avançar e correr. Pode dar sangue na canela. Você não vai desistir, você não vai parar, você vai continuar frutificando no Espírito. O que vai ser um calo para querer parar você?
Pode pisar no teu calo, queridos, mas você vai perdoar, você vai avançar, você vai reproduzir o fruto do Espírito. Amém? Mateus 18, 20, 21. Mateus 18, 21 a 22. Vamos lá. Você está sendo abençoado aí? Mateus, capítulo 18, verso 21 e 22. Aleluia. Glória a Deus. Então a primeira coisa, você deve esquecer do teu passado e avançar, correr para o prêmio da soberana vocação, para o alvo em Cristo Jesus. Segunda coisa, você deve perdoar. Viver uma vida de perdão. Eu falei capítulo 18 de Mateus, verso 21 e 22. Diz assim, queridos: então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoe? Aí Pedrão de certo pensou assim, né? Já vou jogar um número aí para ele, né? Bom, né? Ele falou: 7? 7 vezes, Senhor? Aí no versículo 22 Jesus responde: não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Querido, se isso for, se for, tá? Se for, durante toda a tua vida, tu já não vai alcançar esse número. Porque aqui diz assim, se o meu irmão pecar contra mim. Ou seja, né? A Eliane, vamos supor, né? Pegar o exemplo da Eliane. A Eliane pecar contra mim. Eu devo perdoar ela 7 vezes? Não, Jesus falou assim, 70 vezes 7. A Eliane. Mas aí daqui a pouco vem outra pessoa e me ofende. O número continua para outra pessoa. Não é, como é que é? Não é cumulativo não, queridos. Amém? Então, queridos, não tem limite. Jesus está falando assim, você vai viver a tua vida inteira e o teu chamado é para perdoar. Amém? 490 vezes. Olha, queridos, eu tenho certeza que eu não vou precisar perdoar um irmão em Cristo 490 vezes. Não vou chegar. Vou morrer de velho na igreja. Amém? E não vou precisar usar as 490 vezes. Estou só dando um exemplo, amém? O que Jesus está ensinando que a sua vida deve ser uma vida de perdão. Aleluia. E isso faz parte de um crescimento, um amadurecimento espiritual. Ou seja, só perdoa quem está amadurecendo, queridos. Jesus falou assim, olha, vocês amam seus amigos? Olha, vocês não estão fazendo nada demais. Amar quem te ama, quem quer você bem, isso é fácil, isso qualquer um faz. A pessoa está lá fora, né? Já viu? Pensa, queridos, o pessoal não estão nem aí. O pessoal, por exemplo, está lá assistindo um jogo no estádio, tal. Às vezes até pode torcer para time diferente, mas se estiver naquele momento juntos ali e estiver comemorando, às vezes vão se abraçar e tal. Está tudo certo. Amar quem te ama é fácil. Agora, Jesus falou assim, você tem que amar o seu inimigo. E aí? Jesus manda amar o inimigo e tem muita gente que não quer amar o seu irmão. Olha só que distância que é isso. Se eu devo amar o meu inimigo, que é muito, tá bem distante, quanto mais o meu irmão eu devo amar. E não tem com conversa fiada, não vem com balela, né? Não vem com chororô dizer assim, não, mas eu amo a Deus, né? Sabe, Deus conhece o meu coração e a minha estrutura. E sabe que a minha estrutura, né? É assim, a carne é fraca. Conhece a minha estrutura. Deus conhece a tua estrutura mesmo. E você também deve conhecer a tua estrutura, que a Bíblia diz que o amor de Deus foi derramado em teu coração. Aí agora você vai repetir de novo assim, Deus conhece a minha estrutura. Ele conhece que o amor dele foi derramado no teu coração. Talvez é você que não está conhecendo a sua estrutura. Porque a tua estrutura agora não é mais de um velho homem, de uma velha mulher. A tua estrutura agora é de quem é a habitação do Espírito Santo de Deus, que é Deus. Mas se tem uma estrutura melhor do que isso, olha, eu não sei. Mas, queridos, você é um potencial, queridos, nas mãos de Deus. Então você deve perdoar. Amém? Abra comigo lá em João 15, 7. Outra coisa, queridos, que você deve fazer
para crescer espiritualmente, é ter uma vida de oração. Repita assim comigo: eu devorar. Aleluia. Amém. Queridos, a oração faz parte da vida de um cristão. A oração faz parte de quem é maduro espiritualmente. Mas sabe, queridos, não é somente a oração em si. Não é simplesmente palavras repetitivas ou palavras ao vento, não. É uma oração com base na palavra de Deus. Amém? Eu falei João 15:7, você foi para lá? Você já achou? Oh, aleluia. João 15:7 diz, aleluia, diz: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Se você, Jesus está falando assim, se você permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, quando vocês orarem, as palavras de vocês, a sua oração será ouvida e respondida. Tem muita gente orando, falando, tá igual papagaio de pirata, como diz. Papagaio, né? Fala, mas as palavras não estão alinhadas com a palavra de Deus. E se não estiver alinhada com a palavra de Deus, não vai acontecer. Mas Jesus falou assim: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Ou seja, se eu estiver cheio desta palavra, se você estiver cheia desta palavra, a sua oração, queridos, vai ser uma oração poderosa. Porque Deus não burla princípios. Deus, ele não nega a sua própria palavra. Deus é o primeiro a cumprir aquilo que ele fala. Deus não é homem para que minta. Deus é fiel para cumprir o que promete. Então, se você traz em sua oração aquilo que ele falou, aquilo que é a promessa de Deus, aquilo que é a palavra de Deus, ele vai fazer. É compromisso dele, faz parte do caráter dele, da natureza de Deus. Aleluia. Amém? Tem muita gente que está em Jesus. Mas a palavra, e a palavra? Porque a Bíblia diz, queridos, é o seguinte, lá em Timóteo 2,4, né? 2 Timóteo 2,4 diz assim, ó, que é a vontade de Deus que todo homem seja salvo. Aí já cai por aí, tem gente que pensa que toda a vontade de Deus acontece porque ele é todo poderoso, ele é grande, né? Oh, aleluia, Deus é todo poderoso, tudo que Deus quer acontece. Mas não é assim. Lá em Timóteo 2,4 está dizendo assim, ó, é vontade de Deus que todo homem seja salvo. Se toda a vontade de Deus acontecesse, fosse cumprida, então todos já eram salvos, todos eram salvos. Não, queridos, mas uma coisa é a vontade de Deus, outra coisa é a vontade do homem. Porque quando Deus criou o homem, deu livre-arbítrio. E o livre-arbítrio é um elemento essencial para a manifestação do amor. Ou seja, só pode amar quem é livre. Quem não é livre, pode até demonstrar um sentimento, mas pode ser um sentimento de medo, de opressão, né? Mas amar, o sentimento, o amor verdadeiro é só quem é livre. Aleluia. Amém. Então, queridos, o que acontece? Nós devemos ter a palavra de Deus. Se eu tenho a palavra de Deus, lá, voltando para Timóteo, ele diz assim, ó, é vontade de Deus que todo homem seja salvo, mas não para por aí. E chegue ao pleno conhecimento da verdade. A palavra pleno significa completo. Chegue ao conhecimento de alguma coisa. Não, é vontade de Deus que você chegue ao pleno conhecimento da verdade. Ou seja, o completo conhecimento da verdade, você conhecer a palavra. Não é vontade de Deus apenas que alguém entre por essa porta, entregue a sua vida para Jesus e simplesmente fique por aí, não. Não, queridos, é vontade de Deus, em outras palavras agora, é vontade de Deus que aquele que nasceu de novo cresça, amém? Espiritualmente, aleluia, ou seja, chegue ao pleno conhecimento da verdade, porque o conhecimento da verdade vai fazer com que vocês tenham uma vida espiritual saudável, amém? Aleluia, ou seja, eu preciso, queridos, estar cheio da palavra, porque quando eu estou cheio da palavra, Satanás vai querer soprar no meu ouvido, você é um miserável. Aí eu vou pegar e vou me levantar e vou falar, ih, Satanás, para trás de mim. Eu já fui livre de toda maldição, de toda miséria.
Amém? Você vai levantar-se por dentro, porque você está cheio da palavra, amém? E você vai declarar a palavra. Quando você for orar e você for, de repente, apresentar alguma coisa diante de Deus, você vai perceber pela palavra se aquilo que você está pedindo você já recebeu ou se você ainda não tem, amém? Ou seja, se eu vou orar e algo que Jesus já conquistou para mim, a oração correta com base na palavra, eu começar a agradecer por aquilo que Jesus já conquistou para mim. Então, quando eu começo a agradecer por aquilo que Jesus conquistou para mim, eu vou começar a viver aquilo. Amém? Por exemplo, então, vamos continuar aqui, né? Eu vou ler com você em outra parte também, a questão de orar. Vá lá comigo para João 16, 23 e 24. É só virar uma página aí, eu acho, né? Viu? Está na mão aí. João capítulo 16, verso 23 e 24, diz assim, queridos: naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo que, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-la concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Aleluia. Queridos, aqui a Bíblia está ensinando que nós devemos orar pela palavra de Deus. E Jesus nos deu uma promissória, Jesus nos assinou uma promissória para nós. Ele entregou o nome dele. Amém. O nome de Jesus foi dado para a igreja, autorizado por ele mesmo. Ele assinou, ele falou assim, até agora nada pedistes em meu nome, mas você deve pedir em meu nome. Pedir ao Pai. Quando você orar, você deve orar ao Pai em nome de Jesus, porque Jesus pagou o preço, Jesus conquistou para você, para mim e para você. Amém? Então nós devemos usar o nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é extraordinário. Cada vez que você declara o nome de Jesus, o sangue de Jesus aparece na frente do diabo. Aleluia. Cada vez que você clama o nome de Jesus, o inferno tem que estremecer, e o inferno conhece esse nome. O nome sobre todos os nomes, irmãos. O nome sobre todos os nomes no céu, na terra, debaixo da terra. Não importa o lugar, queridos, esse nome é poderoso. Aleluia. Nós não devemos clamar esse nome como quem fala qualquer coisa, irmãos. Você está declarando o nome precioso de Jesus. Amém? A minha pergunta não é se o diabo conhece esse nome, porque o diabo conhece. A minha pergunta não é se o inferno conhece esse nome, porque eles conhecem. A minha pergunta é se a igreja conhece o poder desse nome. Porque, queridos, se você conhece o poder, você deve fazer uso desse nome. E muitas vezes na oração, você deve usar o nome de Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Orar. Um cristão maduro, para se crescer espiritualmente, deve ter uma vida de oração. Todos os cultos nessa igreja, antes do início com os louvores, nós temos momentos de oração. Se esforce, queridos. Saia um pouco mais cedo da sua casa, venha para cá, venha para orar. Amém? Mas não é somente na igreja não, irmãos. A Bíblia também fala que você pode entrar no teu quarto, fechar a porta e orar em secreto. Amém? Mas sabia que certa vez já usaram esse texto para querer justificar para mim que a oração em público não é necessária? Porque a Bíblia diz que quando você for orar, você ora dentro do teu quarto. Isso é outro extremo, irmãos, amém? Porque a Bíblia está repleta de ensinamentos da oração pública, da oração em praça, da oração, amém, queridos? Nós somos equilibrados. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Agora, você abre comigo em Marcos 11, 23. Outra coisa, queridos, para que nós possamos crescer espiritualmente, nós devemos aprender a crer. Mas, pastor, crer se aprende? Sim, se aprende. Se aprende. Eu achava que tem gente que nasce crendo, né?
E tem gente que não nasce crendo, ou tem gente que nasce crente, não nasce crente. Até nós ouvimos alguma coisa, né, no curso a respeito de filho de crente, né? Não é crentinho, deve na verdade confessar a Jesus e crer, né? Deve crer, né? Vai chegar um momento, uma fase, uma idade que ele vai ter essa liberdade, né? E essa atitude. Mas sabe, queridos, nós devemos aprender a crer. O crente deve crer. Cachorro late, gato mia, né? Tem outros animais que fazem outras coisas também, né? Cavalo relincha, né? Mas o crente... Então, logo, se o crente não crê, o crente não é crente daí, né? Porque o que determina, irmãos, o que dá o nosso nome é exatamente essa atitude. Ah, lá vai o crente. Opa, queridos, se alguém fala assim para mim, ó, lá vai o crente, oh, aleluia. Obrigado, Senhor. Amém, porque eu sou crente mesmo. Não está falando nenhuma mentira, não. Com muito orgulho. Eu sou crente. Com muito orgulho. Já vou mudar, já. Você abriu? Em Marcos 11, 23. Aleluia. Deus é bom em todo tempo, queridos. Eita, você deve manter aquele combinado, né? Aleluia. Marcos 11, 23. Diz assim, queridos. Marcos 11, 23. Aleluia. Deixa eu ver que eu tô... Você já chegou lá? Então espera um pouquinho que eu pedi e eu troquei aqui o livro. Marcos 11, 23. Diz assim, queridos. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ou seja, se alguém falar, repita comigo assim, falar. Jesus está falando aqui de falar, de palavra. Se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, vírgula, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Amém? Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Olha só, queridos, que interessante. Jesus falou assim, ó, em verdade vos digo que se alguém disser, se alguém falar com a sua boca, amém? Sem duvidar no seu coração, assim será para com ele. Então, queridos, por isso que nós devemos estar cheios da palavra, porque a Bíblia diz que a fé vem, Romanos 10, 17 diz que a fé vem por ouvir da palavra de Deus. Se eu estou cheio da palavra, estou cheio de fé. Quando eu falar, queridos, eu não vou duvidar no meu coração, porque eu sei o que a Bíblia diz a aquele respeito. Aleluia. Então, como é que eu posso aprender, ou como é que eu posso crescer em crer, né? Ou seja, em fé. Aleluia. Queridos, é você entender que a fé do tipo de Deus é uma fé do coração. A nossa alma, ela é racional. A nossa alma, ela muitas vezes, ela precisa constantemente ser renovada com a palavra de Deus para ela ser santificada. Mas sabe, queridos, o nosso espírito, irmãos, aleluia, o nosso espírito, ele já sabe. Amém? O nosso espírito, irmãos, ele está mais sensível à palavra. É no espírito que você deve crer, sem duvidar. Ainda que a tua alma fique ali, tentando você, né? Não. Daí no espírito você vai se erguer e vai falar assim, porque a palavra de Deus diz. A sua alma vai dizer assim, ó, isso é impossível, porque ela vai usar como parâmetro a lei humana. Mas o seu espírito vai falar assim, ó, isso é completamente possível, porque nós viemos de lá. Nós viemos de lá, nós temos o DNA de Deus. Quando foi para criar todas as coisas, Deus falou, haja e ouve. O seu espírito, queridos, ele crê. Se ele está cheio da palavra, ele conhece, ele crê. Agora, a razão, a alma vai ficar usando como parâmetros os 5 sentidos, a lei humana, natural, mas o seu espírito já, aleluia. Então você deve confessar com a boca e crer com o coração, não duvidar com o coração. Amém?
Como é que eu faço isso, pastor? Muitas vezes vai acontecer como é que eu posso falar? Esse conflito vai acontecer muitas vezes. Você está crendo com o coração, mas a tua mente está incrédula, né? O seu coração está realmente crendo na palavra e a sua mente está, parece que é a mente de Tomé que possuiu você. Eu só vejo se eu tocar. Eu só vejo se eu tocar. Ô Senhor, eu viajei na maionese agora, né? Eu só creio se eu ver, né? Eu só creio se eu tocar nas feridas. Não, queridos, não. A Bíblia diz assim, ó, mais bem-aventurado virão aqueles que não verão, mas crerão. Amém? Aleluia. E aqui está uma igreja cheia dessas pessoas. Não viram Jesus em carne e osso, mas creem com o coração sem duvidar. Por isso que você vive o extraordinário de Deus. Aleluia. Amém. Então, olha só que interessante. Ergue-te, diz assim, ó. Assim será para com ele. No versículo 24. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes. Irmãos, recebestes é uma palavra que está no presente, no passado ou no futuro. Ó, recebestes. Passado. Então, se é passado, eu já recebi, eu já tenho. Então, quando que eu já tenho? É depois? É no futuro? Não, é naquele momento que eu estou pedindo. Que eu estou orando, crendo com o coração. Então, ou seja, eu estou orando e pedindo algo, irmãos. Então, eu creio com o coração que eu já recebi. Está escrito aqui, ó. Quando estiveres orando e tendes... desculpa, eu pulei um versículo. Versículo 24. Tudo quanto em oração pedires, crede que recebesse, e assim será convosco. Amém? Eita glória, é na hora, meu irmão. Eu estou orando, Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que entregou a sua vida em resgate da minha vida e em resgate da vida do meu irmão. Eu oro nesse momento, aleluia, em nome de Jesus, para que o Espírito Santo conduza homens usados e mulheres usadas por Deus, para se achegar a tal pessoa, pregar o evangelho para ele, para que essa pessoa creia, amém? E aí tá, você orou e tal, Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço porque eu sei que tu sempre me ouves e me respondes. Pai, eu te agradeço porque já está indo. Amém? Já está indo, pessoas já estão se direcionando, já estão indo em direção, já estão no caminho. Pai, eu já te agradeço porque já estão falando. Pai, eu já te agradeço porque ele já está crendo. Pai, amém? Aí tá, tudo bem, eu orei dessa forma hoje, daí amanhã eu vou orar de novo pela mesma pessoa. Daí se você for orar de novo pela mesma pessoa, para que Deus faça a mesma coisa, então você está falando assim, a oração que eu orei ontem, hoje, eu não criei. Eu estou negando a própria oração que eu fiz hoje. Porque se eu oro e creio que eu já recebi, logo eu entendo que eu não preciso orar de novo pela mesma coisa. Aí que está o problema de muitas pessoas orarem e precisarem até muitas vezes fazer campanha para receberem alguma coisa. Por quê? Porque não creem que a primeira vez que pediu, recebeu. E a fé, irmãos, ela não precisa ver para crer. A fé, ela crê e pronto. Eu posso orar 10 vezes a respeito da mesma coisa? Posso. Como, pastor? Eu oro uma vez pedindo e 9 vezes agradecendo. Pronto. Amém? Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Pediu, já recebi, Pai. Aí tu vai assim, vai, Pai, eu te agradeço, ó, eu estou dançando aqui já, ó. Eu estou me alegrando, já estou festejando. Queridos, a fé festeja antes. Não espere. Se você tem pedido algo para o Senhor e tem esperado receber para fazer a festa, então você está declarando que você não é da fé. Mas quem é da fé, festeja antes. Aleluia, eu pedi, já recebi, estou dançando já. Eu já estou agradecendo a Deus. E aí daqui a pouco vai se manifestar. Porque isso é atitude de fé. Aleluia, amém. Aprender a crer. Isso é crescer espiritualmente. Aleluia. Nós precisamos crescer espiritualmente, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Se você tem pedido, irmãos, alguma coisa, e está alinhado com a palavra, irmãos, você pede uma vez, fala assim, Pai, eu só estou aqui, aleluia, para declarar que segundo a tua vontade, aleluia, eu sei que fui ouvido e respondido, eu me alegro.
Aleluia, porque eu sei em quem eu tenho crido. Aleluia, amém? Você pode, irmãos, trazer sim a memória, sim, mas agradecendo. Ontem estava numa distância, mas hoje está numa distância muito menor. Aleluia, dinheiro grande está chegando. Aonde que está? Não estou vendo, queridos, mas está chegando, não sei de onde, mas está chegando. Isso é fé, queridos. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas eu sei que a chuva está chegando. Tem gente que espera o tempo fechar com uma nuvem bem carregada, relâmpagos e trovoada para crer na chuva. A quem é da fé, queridos, ainda que venha uma nuvem, eu não vejo nada. Fala assim, vai chover na minha plantação. Vai chover na minha horta. Vai chover nas minhas sementes. Vai chover na minha vida, queridos, porque você é da fé. Aleluia. Amém. Glória a Deus. É crer, é crescer, queridos, em fé. E a questão do que, né? Muitas vezes é assim. A pessoa, crescimento, crescer em crer, aprender, irmãos, muitas vezes é com mínimas coisas. Tem pessoas que muitas vezes desconsideram ou desprezam os pequenos começos, desconsideram ou desprezam as pequenas coisas. Muitas vezes querem exercer fé em coisas grandiosas, mas acabam não exercendo fé em coisas pequenas. Mas muitas vezes, queridos, o passo do crescimento na fé, no crescimento em crer, ela se dá a partir de coisas pequenas, muitas vezes. Né? Não, eu tenho uma dor de cabeça que de vez em quando vem me incomodar, eu vou lá e tomo um Doril, Anador, Dorflex, eu não sei mais o nome, me perdi, mas assim, então assim, tomei lá um negócio, queridos, você pode tomar, ok? Mas assim, queridos, deixa eu falar uma coisa, você deve começar a exercitar a sua vida de fé, queridos. O seu primeiro alvo de crer, que ele tem que ser Deus. Você se erga por dentro e fala assim, dor de cabeça, eu te repreendo agora, em nome de Jesus Cristo, pelas pisaduras de Jesus eu fui sarado, eu não autorizo você ficar na minha cabeça, eu declaro agora, sai em nome de Jesus. Amém? Aí ok, você declarou, pediu, amém? Pediu, declarou, ok. Aí daqui a pouco você pega, porque às vezes o sintoma, queridos, às vezes ele vai saindo de uma forma gradativa. Tem operação de milagres e maravilhas que sai na hora, pum. E tem situações em que é gradativo, ok? É assim, é igual, por exemplo, acontece também na questão da medicação, né? Você está com muita dor, você toma, vai passando, né? Então, às vezes acontece dessa forma. Por isso é importante você permanecer em fé naquilo que você declarou. Aí tá, eu declarei aí daí a dor ainda permaneceu ali, assim, no mesmo segundo, no mesmo minuto, no mesmo 2 minutos. Queridos, mas aí é que tá, a tua fé pode estar sendo provada. A tua fé vai ser aprovada ou reprovada? Por exemplo, eu declarei, a dor continuou. Pai, eu te agradeço, aleluia. Aleluia, obrigado porque eu sou curado. Obrigado, Pai, porque quando eu oro, Senhor, Tu me ouves e me responde. Obrigado, Pai, essa dor de cabeça não me pertence, já foi. E aí quem é curado vive como curado, né, irmãos? Você pega a hora, Pai, obrigado, né? Pai, repreendo, dor de cabeça está ok. Daí já orou, né? Daqui a pouco e fica assim, né? Com a mão na cabeça, com aquela cara de lamúria. Daí, se é o homem, vai falar para a mulher assim, vai falar assim: vai lá, amor, eu não posso fazer, né? Me ajuda, alcança tal coisa, prepara um café para mim lá, e fica vivendo como sabe? Tendo atitudes como um doente, né? Acabou de declarar que é curado e sarado, mas fica ali, né? Borocochô, né? Bagunça todo o cabelo, né? Aqueles que tem, bagunça todo o cabelo assim, né? Aquela cara assim sabe? E aí? Não, eu sou curado e sarado. Mas deixa eu aqui. Talvez a sua atitude de primeiro momento não seja saltar e sair correndo, amém? Talvez. Dependendo da situação, amém? Mas você vai fazer o seu melhor. Talvez o seu melhor seja você ter uma atitude naquele momento. Daqui a pouco você vai ter uma outra atitude. E você vai ter uma outra, daqui a pouco você vai estar dançando. Você vai estar vivendo exatamente, aleluia, a cura plena, queridos, daquela situação. Amém? Glória a Deus. Então não negue a sua declaração.
No momento que você crê, confessa, daqui a pouco você está orando de novo a respeito da mesma coisa, ou você está falando que você está com doente, está com a doença, né? Essa minha dor de cabeça, pronome possessivo, Deus não vai tirar aquilo que você está declarando que é seu. Essa minha dor na, sei lá, dor na junta, sei lá, dor nos ossos. Pronome possessivo, queridos. Deus não é ladrão. O ladrão é o diabo. E o diabo é o último interessado em querer tirar alguma coisa de você. Tirar dor, né? De você. Ele vai querer botar dor em você. Doença. Né? O diabo vai botar doença e dor em você. Então, queridos, se você fala assim, essa é minha. É porque eu tenho uma doença. Eu tenho. Eu tenho uma doença, sabe? Aqui assim. E assim, eu sei que Deus é bom, né? Eu sei que Deus cura, né? Não, se você está falando que você tem, queridos, não é questão de negar a realidade, é questão de você olhar para frente, olhar além. A fé olha além, amém? Então você não vai admitir, você vai falar assim, não, eu sou curado e sarado, eu sou cheio de Deus, o meu corpo é templo do Espírito Santo, pelas pisaduras de Jesus eu fui curado e sarado, eu sou cheio de Deus, eu sou cheio da fé. Amém? Comece a mudar o seu vocabulário. Não fale negativo, não fale incredulidade, fale fé. Amém? E você vai avançando, vai avançando. Amém, queridos? Nós somos equilibrados, ok? Você vai tendo atitudes de fé, sempre forçando um pouquinho, queridos. É igual na academia, né? Nós temos aqui um proprietário de academia. É igual na academia, por exemplo. Você vai lá puxar... Eu vou chegar lá agora. Eu estou bem, né? Faz tempo que eu não entro numa academia. Já entrei, por incrível que pareça, né? Eu já fui frequentador de academia. Mas faz muito tempo, irmãos, né? Até perdi os cabelos da cabeça de tanto tempo que faz. Mas o que acontece? Eu não posso chegar lá agora na academia e querer levantar 300 quilos. Não vou dar conta. E se eu levantar, pode chamar o SAMU que já está correndo para o hospital, porque vai dar um problema ali. Mas eu tenho que chegar lá, eu tenho que levantar de repente uns 30 quilos, ou 20, né? Eu vou levantar. Daqui a pouco aquilo ali já está um peso. Aí eu começo a fazer uma sequência. Aí amanhã depois, se eu quero ficar mais forte, eu não vou levantar os mesmos 30, depois de um tempo, né? Eu vou levantar daqui a pouco 32 ou 35. Ok? Aí eu vou levantar. Daqui a pouco aquele 35 está fichinho, eu já estou fazendo assim já. Porque eu estou exercitando, ok? Então daqui a pouco eu já estou levantando 50 quilos. Opa! No começo está forçado, olha, o negócio está... Mas daqui a pouco aquilo ali já está... estou levantando, estou me alimentando bem, estou fazendo exercício, ok? Com a fé é a mesma coisa. Amém? Então, ou seja, você vai crescendo em fé, crescendo em crer, aprendendo a crer. Aleluia. Com a palavra de Deus. Amém? Então você vai, daqui a pouco, queridos, é fichinha. Daqui a pouco você vai ver assim, nossa, você vai estar a tua fé vai estar tão fortalecida, queridos, que o diabo não vai nem poder se aproximar de você mesmo, de verdade, porque só de você olhar para ele, né, ou ele perceber que ele já vai sair correndo, né? Amém? Porque você vai estar forte espiritualmente. Glória a Deus, amém? Abra comigo lá em João. Não precisa nem abrir então, deixa quieto, para nós ganhar tempo, tá? Ok? Nós precisamos também crescer em adoração. Repita assim, eu preciso crescer em adoração. Isso, queridos, quem é forte espiritualmente é um adorador por excelência. Até olhei aqui, né? Nosso sósia do Nani Acevedo. Brincadeira. O irmão Ângelo. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Assim, quem é maduro espiritualmente, queridos, ele é um adorador. Mas sabe, queridos, lá em João capítulo 4, versículo 23, 24, diz, queridos, que os verdadeiros adoradores adoram ao Pai em espírito e em verdade. E o Pai os tais o procura. Procura esses que adoram o Pai em espírito e em verdade. Ou seja, nós devemos crescer, aprender a adorar a Deus. E, queridos,
Se a Bíblia diz, se Jesus está falando que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito, então a verdadeira adoração é adorar em espírito. Mas então por que muitas vezes nós esperamos, nós ficamos limitados à circunstância, para daí então querer demonstrar, adorar, vamos supor, né? Não, queridos, as circunstâncias não podem limitar, não pode colocar um padrão na sua adoração, porque a adoração verdadeira é espiritual. Amém? Aleluia. Ou seja, a minha adoração, ela não depende da circunstância. A minha adoração, ela vem de dentro, ela é espiritual. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Ou seja, a carne é fraca, o espírito é forte. Amém? A carne, ela deve de fato ser cada vez mais fraca na sua vida. E o espírito cada vez mais forte. Aleluia. E sabe, queridos, nós precisamos crescer. E uma das formas de adorar a Deus em espírito é adorar a Deus em outras línguas. Línguas estranhas. Amém? Por quê, queridos? Porque a Bíblia diz que quem ora em outras línguas, ou quem fala em outras línguas, ora de fato, fala a Deus diretamente, o Espírito ora bem, a Bíblia diz que você de fato ora bem. Sabe, queridos, uma adoração verdadeira em espírito, você vai abrir portas extraordinárias. Queridos, em espírito, quando você está adorando a Deus em espírito, o teu espírito vai te conduzir a lugares que os teus olhos não viram. Quando você estiver adorando a Deus em espírito, em outras línguas, irmãos, falando com Deus diretamente, o teu espírito vai te colocar em lugares que você nunca esteve. Se você estiver adorando a Deus em espírito e em verdade, queridos, você vai viver pela fé, antecipadamente, coisas que seus olhos ainda não viram. Amém? Glória a Deus. Então nós devemos crescer em adoração também. Não somente, irmãos, não significa que a adoração seja somente quando nós estamos falando em outras línguas, amém? Mas é quando nós estamos reproduzindo o fruto do Espírito. E lá em Gálatas 5:22 diz que o fruto do Espírito é amor, é alegria, amém? É paz. Aleluia. O fruto do Espírito, paciência. Então, queridos, quando eu estou frutificando no Espírito, eu estou adorando. A Bíblia diz, queridos, que nós devemos reproduzir fruto de lábios que confessam o seu nome. Louvor é o fruto de lábios que confessam o nome do Senhor Jesus. Amém? Quando nós nos reunimos, uns têm salmos, outros têm hinos, outros têm cânticos espirituais. Ou seja, a igreja percebe e entende o que é verdadeiramente adoração. Não fica dependendo apenas do seu irmão. Começa a adorar ali onde ele está, em espírito. Um está salmodiando, um está cantando hinos, outros cânticos espirituais, outros está recitando salmos, a palavra de Deus. E aí o negócio pega. Amém? No espírito. Aí tem pessoa que fica assim, tipo assim, está na igreja e fica ali reparando o irmão, né? Oh, tipo, eu queria cantar, mas olha ali, o outro está todo desafinado. Queridos, traga, queridos, frutifique, adore a Deus. Você sabia que o momento da música aqui não é só para o Ministério de Música estar cantando, é para você abrir a sua boca também? Abra a sua boca, queridos, amém? Abra a boca, cante. As letras passam aqui para você cantar junto, você sabia disso? Não é só para bonito, não. Aí tem gente que parece que vem aqui e fica só assistindo o grupo de música, né? Que é muito bom, por sinal, né? Glória a Deus. Uma bênção. Mas não, queridos, eles estão aqui trazendo a melodia, o ritmo, eles estão dando uma nota. Amém? Eles estão adorando. Mas, queridos, que não seja só a adoração deles, seja a sua adoração aí no banco também, na cadeira. Amém? Glória a Deus, aleluia. Você está sendo abençoado, queridos? Abra comigo então em Lucas, capítulo 6, verso 38. Lucas 6,38. Você está sendo abençoado? Eu estou falando muito rápido? Não. Aleluia. Lucas capítulo 6, verso 38. Queridos, nós precisamos também crescer, ou seja, aprender a dar. Amém? Nós precisamos crescer, aprender a ser um doador. Fala assim, um doador. Amém?
Queridos, doação está no DNA de Deus. Deus foi o primeiro a doar, amém? A dar. A Bíblia diz que quando o homem separa, queridos, primeiro que ele cria todas as coisas, né? Ele criou todas as coisas para o homem, né? Está aí, ó, domine, governe aí. Mas quando há o pecado, irmãos, a separação, Deus deu, queridos, a Jesus. Jesus foi enviado, queridos, o seu único filho para morrer por nós. O maior exemplo de doação. Aí Jesus também, ele vem nessa pegada, irmãos. Amém? Ele ama tanto, queridos, que ele entrega a sua própria vida. Por mim, por você. O Espírito Santo também, queridos. Ele ama tanto e ele continua concedendo dons aos homens. Dons espirituais, e reparte a cada um conforme ele entende que deve ser. Amém? Glória a Deus. Queridos, nosso Pai é doador. Nós devemos também. Nós temos o DNA de Deus, queridos. Nós aprendemos com Deus. Nós devemos ser doadores. Amém? Glória a Deus. O que diz ali? Vamos lá. Eu falei Lucas 6,38. Você achou? Mas eu vou ler o 37 também. Vocês sabem que eu não aguento um contexto, né? Eu amo. Aleluia. Diz assim, queridos: não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Amém, queridos? Talvez algumas pessoas, né, nessa hora, não julgueis para que não sejais julgados. Vocês já ouviram falar do crente a pá? O crente a pá é aquele, o pastor está pregando, lançando a palavra, daí aquele crente pega aquela palavra e diz assim, ó, esse aqui vai lá pro Daniel. Aí o pastor vem e fala, não julgueis para que não sejais julgados. Ele fala assim, ó, essa aqui vai lá pro Daniel. Pensa num camarada que fica julgando os outros. Estou dando um exemplo, né? Tá, amém? Não é o caso, queridos, é só dando um exemplo. Aí ele diz aqui também, ó, não condeneis para que não sejais condenados. Ó, essa daqui vai ali para Eliane. Né? Não condeneis. Aí, continuando, diz assim, perdoai e sereis perdoados. E pensa numa fulana que não perdoa. Está lá, ó, a Sara. Vou dar um exemplo da Sara. Ó, essa aqui eu vou juntar aqui e vou jogar para ela. Nada é para mim. Sempre é para alguém. Esse é o crente a pá. Não, queridos, não. Se não for remédio, é vacina. Tome para você. A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 2, verso 1, que é segurança para vós ouvirdes as mesmas verdades, para que jamais se desvieis delas. Amém? Então, olha só que interessante. É boa, né, a palavra, né? Mas o texto continua. Diz assim, dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida... Irmãos, olha só, Deus é proporcional. Irmãos, o princípio, amém? O princípio, queridos, da nossa vida financeira, da prosperidade, inclusive, ele está estabelecido, irmãos, sobre proporção, você sabia? Está ali, olha lá, vamos ver o que Jesus falou ali. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Olha só que interessante. Dai e dar-se-vos-á. Tem muita gente querendo receber, mas não dá nada. Né? É igual água de poço parada, só serve para criar bicho. Né? Não, queridos. Você deve fluir. A água de poço ela só é saudável se tiver constantemente alguém se alimentando dela. Não é verdade? Tem um poço lá. Ela só é saudável se constantemente tiver pessoas tirando água de lá. Porque daí a água está sendo renovada. Ela não está uma água parada, amém? Ela está sendo renovada. Mas se o poço ficar parado lá e não servir para alimentar e matar a sede de ninguém, ali só vai servir para criar bicho. Vai apodrecer aquela água ali, não vai ser saudável. Mas, queridos, você não foi chamado para ser água parada. Você foi chamado para ser rio de águas correntes. Aleluia, um canal que, aleluia, do rio que desce do trono de Deus. Aleluia. Glória a Deus, amém. Então nós precisamos crescer também em dar. O próprio Jesus falou assim, queridos, melhor é dar do que receber, ou seja, eu só posso dar se eu tiver, ou seja, se eu não tenho, não tem como dar, não é verdade? Agora, se eu estou dando é porque eu tenho.
E sabe, querido, muitas vezes, você liberar o espaço, você está liberando espaço para o novo. Pega aí, crente. Pega aí. Eu vou dar um exemplo do roupeiro, né? Vou dar o exemplo do roupeiro. Eu tenho um roupeiro lá que está abarrotado. As portas nem fecham mais, meu Deus. E quando fecha, fica uma língua para fora, no meio da porta, assim. De uma manga de uma camisa, né? Ou de uma calça. Fica lá para fora, assim, né? De tanto que tem, irmãos. Sabe? Mas se você for olhar lá, tem peça lá que está fazendo bodas de prata quase. Talvez não serva para todo mundo, né, irmãos? Estou dando um exemplo. Mas está tanto tempo lá que está fazendo aniversário lá. E aí está lá. Enquanto isso, tem pessoas lá que não tem nada, ou que tem poucos, né? E está parado lá querendo mofo. E está te dando trabalho, inclusive, porque de tempos em tempos você tem que tirar tudo e lavar, né? Pelo menos para fazer, deve fazer assim, tem que tirar, tem que lavar, senão caruncho, tem que cuidar, né? Mas, queridos, tu quer receber o novo? Quer coisa nova? Começa a liberar espaço. Não tem como entrar coisa nova lá se está cheio. Só vai entrar lá se tiver vazio. Se tiver vazio, não, né? Mas se tiver espaço para entrar, para colocar lá. Começa a liberar espaço na sua vida. Seja um doador. Cresça em dar, queridos. A Bíblia diz que a igreja primitiva, lá em Atos dos Apóstolos, eles tinham tudo em comum. E em nada, a Bíblia diz, em nada eles tinham falta. Ou seja, tudo eles se repartiam entre eles. Estou dando um exemplo. Amém? Ou seja, seja sensível à necessidade do seu irmão. Você olha o seu irmão com necessidade e você está lá se desprenda, querido. Nós não somos dessa terra. Nós somos celestiais. Amém? Nós somos do céu, querido. Nada disso aqui nós vamos levar. Fala assim, aquela minha roupa maravilhosa vai ficar. Isso. O homem também, aquela minha jaqueta, repeta, o homem, aquela minha jaqueta maravilhosa vai ficar também. Queridos, o valor está em você, não nas coisas. Amém? Então seja um doador, querido. Não quer dizer que você tem que doar tudo que você tem, né, irmão? Seja equilibrado, né? Mas conforme você dá, vai chegando. Dá, recebe, dá, recebe. É igual um rio, queridos. O rio está mandando água, mas está recebendo, nunca para. Amém? Agora, se você parar, querido, é represa. Você não foi chamado para ser represa. Você não foi chamado para ser curva de rio, queridos. Curva de rio só junta tranqueira. Você não é curva de rio, você é águas correntes. A curva de rio só junta tranqueira, é galhada, é tudo que é coisa lixarada. Não, querido, mas você é águas correntes. Aleluia. Aleluia. E sabe, queridos, o dar deve ser motivado por fé e amor. Amém? Fé e amor. Se não tiver amor, queridos, eu dou porque eu amo. Eu dou porque eu tenho fé, porque o mesmo Deus que me deu vai me dar de novo. Não vai faltar. Amém? Então o dar, queridos, deve estar embasado na fé e amor. Se não tiver esses dois elementos, queridos, pode ser sacrifício de tolo. Mas se você é motivado pelo amor, ou seja, eu dou porque ele me deu primeiro. Quando eu falo assim, irmãos, eu estou falando assim, eu sou um doador porque Deus me amou primeiro. Ele foi o que me deu todas as coisas. Amém? E a fé, ou seja, não, eu não vou dar porque vai faltar. Incrédulo. Não, eu vou dar porque eu sei que vai chegar. É Deus que me sustenta, é Ele quem me alimenta, é Ele quem... Amém? Glória a Deus, aleluia. Para nós fechar agora, irmãos, aleluia. Glória a Deus, abra comigo em Atos 1:8 e nós vamos fechar. Aleluia, amém? Até eu quero chamar já o Juan aqui, o violão, e o pessoal da música pode vir também. Já vou aproveitar o embalo, né? Atos dos Apóstolos 1:8. Nós chamamos de Atos dos Apóstolos, né? Mas o nome desse livro bem poderia ser Atos do Espírito Santo através dos apóstolos. Amém? Aleluia. Ou Atos dos Apóstolos movidos pelo Espírito Santo. Eita glória. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8. Você achou aí? Sabe, queridos, uma outra coisa que nós precisamos aprender e crescer nisso,
para nós avançarmos no nosso crescimento espiritual é aprender a testemunhar. Fala assim: eu preciso falar dos feitos que o Senhor tem realizado em minha vida. Você sabia que Deus se alegra em fazer mais para aquelas pessoas que são gratas pelo que têm recebido? Você tem recebido tanto de Deus, queridos, tanto de Deus, se alegrado tanto na presença de Deus, mas não tem aberto a sua boca para testemunhar e compartilhar daquilo que você tem recebido de Deus. Atos dos Apóstolos 1:8 diz: mas recebereis poder. Repita assim comigo: recebereis poder. Ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas. E sereis minhas testemunhas. Amém. Sabe, queridos, só pode ser testemunha quem testemunha. Até parece uma redundância, né? O poder foi lançado, irmãos, foi derramado em você, habita dentro de você com um objetivo, crente. Não é simplesmente para você ficar ali, não, engordar ali, né? Com as coisas de Deus só. Não, queridos. Deus tem realizado tantas coisas em você para você compartilhar, para você ser testemunha, ou seja, testemunhar dos feitos do Senhor. Amém? Você não deve ficar, queridos, para você, aquilo que Deus tem colocado diante de você. Você deve testemunhar, abrir a sua boca, pregar o Evangelho, testemunhar de cura. Deus é aquele que cura, Deus é aquele que prospera, Deus é aquele que salva, Deus é aquele que realizou na minha vida, tanto querer como efetuar. Ele tem me enriquecido, suprido, me enchido de alegria. Se coloque de pé. Aleluia. Sabe, queridos, você precisa, aleluia, glória a Deus. Eu quero dizer uma coisa para você. Deus é desejoso de operar infinitamente mais do que você imagina. Deus, ele quer realizar coisas grandes na sua vida. E muitas vezes Ele é impedido pela incredulidade. Muitas vezes Deus é impedido de realizar coisas grandes em nossas vidas